despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, a você também que acompanha a mensagem aí pela internet, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue falando ao seu coração nessa mensagem que conta a necessidade de uma mulher. A Bíblia não diz que essa mulher tinha uma família. A Bíblia se refere a ela como, aparentemente, como uma pessoa que vivia só. E do outro lado a gente encontra uma família, encontra um pai desesperado, porque tem uma filha de 12 anos que está à beira da morte. Meus irmãos, o ministério de Jesus foi extraordinário no seu ministério terreno, e hoje também ele é extraordinário nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo eternamente, Hebreus 13:8. Quando a gente começa a pensar que o Jesus fez um convite extraordinário e que durante muito tempo eu pensei que era um convite evangelístico. Obrigado, diaconisa Marli. Bênção. Tem recompensa para quem entrega água, né? Deus abençoe. E quando Jesus fez esse convite, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Esse era um dos versículos que eu amava deixar separado, Mateus 11:28, para quando chegar na casa das pessoas eu falar: esse versículo evangelístico é para as pessoas que não aceitaram Jesus ainda. E depois eu fui perceber com o tempo que era para mim também, porque ele continua convidando a gente. Mesmo a gente que já aceitou ele, a gente que está no coração, todo dia ele está falando: vinde a mim. Porque antes ele estava distante, agora ele está pertinho, mas ele continua falando: vinde a mim. Porque durante a nossa correria do dia a dia, a gente se cansa, a gente se fadiga, a gente fica estressado, a gente fica ansioso, a gente fica até depressivo. Não é isso? Os homens da Bíblia ficaram, e nós não somos melhores do que ele nada. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide que não caia, e nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Só não podemos parar e ficar com os nossos pés firmes nessas situações problemáticas, mas todos nós estamos sujeitos. Você, querido, que acompanha a mensagem, aí também está sujeito a essas coisas todas. E a solução que essas pessoas procuraram foi por Jesus. Jairo é interessante a gente pensar, porque ele entra na história primeiro. É bom a gente pensar que o Jairo não era uma pessoa comum na sociedade. Jairo era um homem que ele tinha um cargo, ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, ele era um príncipe. Ele era um homem que tinha um destaque social. E você vê que Nicodemos, que era um homem que estava no mesmo patamar, ele vai encontrar com Jesus à noite. Por que Nicodemos? Será que ele estava muito ocupado durante o dia para encontrar com Jesus? Ou ele preferiu? Porque hoje nós temos uma vida social noturna. Nos tempos em Israel não havia isso, porque não havia iluminação à noite. A dificuldade era muito grande com tudo isso, por isso que as 10 virgens, a Bíblia vai dizer que elas tinham as lamparinas, que precisavam ficar acompanhando o tempo todo, que não podia perder o azeite, porque a vida noturna em Israel não era normal. E aqui a gente vê então Nicodemos encontrando com Jesus à noite, em João capítulo 3, e ele entendendo que tinha que nascer de novo, que tinha que nascer não só da água, mas agora do Espírito, vai ter com Jesus à noite. Jairo, ele é mais corajoso. Também a situação de Jairo era muito, não digamos assim, mas ao lado, na visão humana, era uma emergência maior. Sendo que ao lado espiritual, a emergência de Nicodemos talvez fosse a maior, de conhecer a verdade mesmo, porque ele vivia na lei. Tinha todo o conhecimento de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, Número, de Deuteronômio, Josué, Juízes, os livros da lei. Sabia dos livros do Pentateuco, sabia dos livros
dos profetas maiores, dos profetas menores, sabia dos livros poéticos, ele tinha um domínio sobre todas essas coisas, mas ainda não conhecia a verdadeira verdade, o verdadeiro Messias. Ele procurou conhecer, mas Jairo, quando chega em casa, imagine depois de um dia de trabalho, depois de um dia de trabalho na sinagoga, ele chega em casa e a sua esposa está desesperada e diz: nossa filha só está piorando. Ele, quando vai lá ver a situação, fala assim: ela está morrendo, ela está à beira da morte. E você pare para pensar, se coloque numa situação dessa. Eu sei que é difícil a gente pensar nisso, mas uma menina de 12 anos, porque o normal é nós que estamos com mais idade, e eu estou com 58, eu sei que eu estou mais para lá que para cá, né? E falo isso com tranquilidade, que eu não tenho receio dessas coisas, né? Então, a gente fica pensando nos pais, que se essa menina tem 12 anos, provavelmente Jairo devia ser os 45, vamos colocar em uma média de 45 anos, e ele agora pensar que ele está perto de fazer o ato fúnebre da sua filha, de 12 anos de idade. Durante a sua vida toda ele planejou, olhando para sua filha, durante o seu crescimento, ela como uma menina, ela como uma mocinha, ele olhando para ela e planejando mil coisas. Fala assim: quem será que vai casar com a minha filha? O que é que minha filha... E o tempo de dedicação da mãe, ensinando as profissões da época, ensinando ela a fazer as fazendas, que é da época, cozer lá os panos, fazer as comidas, aprender tudinho, um investimento e um sonho de pensar que essa menina, daqui a pouco de 12 anos, com seus 16, porque se casavam muito cedo naquela época, Maria, a mãe de Jesus, a gente vê na imagem lá uma idade avançada, mas ela casou muito jovem. Certamente Maria casou com seus 15 anos, 14 anos, né? Então veja que aqui a menina, de repente já estava até alguém já de olho, já daqui a 2 anos eu vou lá pedir a mão dessa menina, em compromisso. E de repente, quando o pai começa a olhar, essa menina começa a perecer, começa a morrer. E o pai, desesperado, sabendo que já tinha usado de todos os seus meios, e ele tinha muito recurso, ele era um príncipe, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, e já tinha esgotado todos os seus recursos, e a menina não melhorava. Então ele pensa: há um homem na cidade que a minha religião está condenando. Olha agora a crise que ele vai entrar. Há um homem andando em Jerusalém que tem feito os cegos verem. Há um homem em Jerusalém que tem feito os paralíticos andarem. Há um homem em Jerusalém que ouvi dizer que tem feito milagres extraordinários. E a minha filha está agora precisando deste homem. Ele é a única solução que eu vejo. Só que a minha religião não permite. A minha religião é contra ele. O que é que eu faço agora? Que dilema que Jairo está vivendo. E quantos, queridos, no mundo hoje vivem esse dilema de pensar que precisam do Senhor Jesus, mas talvez a filosofia ensinou uma outra coisa. Talvez a política tenha ensinado uma outra coisa. Talvez os seus pais, ele nasceu numa religião diferente, que os seus pais ensinaram diferente. E o problema chega na família, o problema chega. A morte, e a morte física ainda não é pior. A pior morte é a morte eterna. E as pessoas ficam preocupadas: o que eu vou fazer? Se eu vou contra o meu pai, eu vou contra a minha mãe, eu vou contra o que eu aprendi na faculdade, eu vou contra as pessoas que estão próximas, as minhas amizades não consideram isso. As pessoas muitas vezes morrem, perdem tantas coisas porque não vão procurar por Jesus. Jairo, ele tem a humildade, e ele corre o risco de até perder o seu posto, mas ele fala assim: em primeiro lugar está a minha família. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Em primeiro lugar está a sua família. A ordem das coisas são: em primeiro lugar Deus, em segundo lugar você, em terceiro lugar sua família, e depois a igreja. Pronto. Não vou poder pregar aqui mais, coloquei a igreja em quarto lugar. Mas é assim, querido.
Essa é a ordem das coisas. Na criação, Deus está lá em primeiro lugar. A Bíblia diz, no princípio criou Deus, Ele já está, Ele é o primeiro. Tanto que Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não as demais, não existe, tá? Estas coisas vos serão acrescentadas. Então Ele diz, em primeiro lugar, Ele ali está. E quando Ele cria, Ele não cria família, Ele cria um homem, uma pessoa. Depois sim, Ele vai criar a família. E depois o homem vai procurar um local para adorar. Depois o homem vai criar os seus altares para adoração. Então, a sua família, querido, ela está ali em prioridade. A gente não pode... Por exemplo, hoje nesse culto, nem todos os líderes ensinam assim. Mas se hoje tivesse uma prioridade para você cuidar da sua família, socorrer o seu filho, acompanhar o seu esposo, acompanhar a sua esposa, acompanhar alguém que você tanto ama e que precisa de você, e se você não viesse ao culto nessa noite, meu irmão, o Senhor entenderia, porque você está prezando pela sua família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuidou dos seus, errou na fé, porque antes temos que cuidar dos domésticos da fé. Porque aquele que não cuida da sua família, quanto mais da casa de Deus. Então a família está nessa prioridade. E Jairo, ele quebra esse protocolo. Certamente se ele fosse perguntar para os seus líderes judaicos, eles diriam, não, ele não é um verdadeiro profeta. Mas Jairo resolve enfrentar isso por causa da sua filha. E Jairo vai procurar Jesus, querido. Certamente com as suas indumentárias, porque eles andavam dessa forma, e ele chega perto do Senhor, querido, e a atitude dele é extraordinária. Ele não chega cheio de pompa, cheio de títulos, com reservas, não, ele chega se humilhando, e ele chega perto do Senhor, e se ajoelha diante do Senhor. A Bíblia diz que ele se ajoelha e adora ao Senhor, e depois disso, ele convida o Senhor para ir na sua casa. E é o convite que Jesus está esperando de todos, porque ele convida, vinde a mim, mas quando há essa reciprocidade, e alguém também convida ele para ir na casa, é tudo que ele quer. E ele fala, Jairo, é agora, é para já, eu vou agora na sua casa. Certamente Jesus estava cheio, com a sua agenda cheia, querido, cheio de compromissos, porque eu tenho que passar em Jerusalém, porque eu tenho que passar em Jericó, porque eu tenho que ir em Samaria, porque eu tenho que ir em Cafarnaum, cheio de compromissos na sua agenda, cheio de pessoas para ele pregar a mensagem. Mas quando Jairo chega para ele, Senhor, a minha filha está quase morta, vamos à minha casa. Ele fala, sim, eu vou. Querido, não sei se ele teve que dar meia volta e ir por um outro caminho que ele já havia passado. Eu não sei se ele foi para a direita, para a esquerda. Eu sei que a Bíblia diz que ele foi para a casa de Jairo. E agora, querido, comece a olhar o coração de Jairo, que deixa sua filha num estado muito ruim, e a esposa não está sabendo de nada que ele já encontrou Jesus. A esposa não sabe que o Senhor disse que está indo para a casa dela. Há um desespero, porque cada dia a menina piora mais, e daqui a pouco a menina morre, querido. Enquanto Jairo está com Jesus, a mulher já manda os mensageiros correrem até Jairo para avisar, olha, avisa ele que já é tarde, que já não adianta mais, que a menina está morta. E o mensageiro chega correndo e talvez fez algum curso em Harvard de entregar mensagem, e ele falou diretamente, sua filha está morta. Avisou diretamente ele. E Jairo então tomou aquele soco no coração, abaixou a sua cabeça. Imagine, querido, ele cheio de esperança. Veja como a nossa vida é. A gente está bem, a gente está feliz, sorrindo, de repente as notícias vêm, e não é só de morte não, é outras notícias que vêm e abalam a gente, e mexe com o nosso emocional, mexe com a gente. O homem estava triste, Jesus falou assim, eu vou contigo para a tua casa. Ele se encheu de esperança. Aí o mensageiro vem e diz, sua filha está morta. O coração dele vai lá embaixo de novo, parece até aqueles negocinhos do coração, né, pip, pip, pip,
pip, não é isso? E ele agora está lá embaixo arrasado, só que Jesus está do lado dele. E Jesus disse para ele assim: Jairo, não temas, crê somente. Glória a Deus, querido. E ele continua caminhando com Jesus, o coração dele fica meio a meio agora, porque como assim, minha filha está morta, mas ele está dizendo para eu não temer, para eu acreditar. Mas ele lembra assim: eu já ouvi dizer que ele ressuscitou pessoas, eu já ouvi dizer que ele fez milagres extraordinários. Se ele está falando para eu não crer, para eu crer, para eu não temer, alguma coisa ele vai fazer. E ele então continua caminhando, querido, para a casa de Jairo. Só que de repente surge um personagem diferente na história. A mulher do fluxo de sangue já está caminhando, há muito tempo. Essa mulher, 12 anos de sofrimento, tinha gasto tudo, tinha gastado tudo o que tinha e o que não tinha. E essa mulher, ao meu ver, ela poderia muito bem, querido, ficar em casa e pedir para os seus vizinhos, pedir para os mais próximos, porque talvez nem tivesse mais família junto com ela pela situação que ela vivia. Marido certamente ela não tinha, porque uma mulher nos seus dias já era considerado complicado. Imagine uma mulher que tinha hemorragia e todo dia, 30 dias por mês. Como estar casada naquela sociedade tão dura e tão machista? Então aquela mulher certamente sofria de todos os lados, físico, emocional, espiritual, social. Tem sofrimento de tudo quanto é área, desprezada em tudo quanto é área. Mas no entanto, ela não perde a esperança. Isso tem uma mensagem para a gente. Porque se for olhar para a vida dela, como que uma mulher dessa vai caminhar, uma mulher pálida, anêmica, sem força nenhuma praticamente, como enfrentar uma multidão, como fazer uma caminhada longa daqui a Imbariê, daqui a Parada Angélica, e sem saber onde o mestre estava, porque hoje a gente está na internet, né? Isso tem os GPS, aí a gente sabe onde está tudo. E naquela época não tinha GPS, as pessoas iam caminhando e falavam assim: Jesus passou por aqui? Passou aqui ontem. E a gente acelerava o passo para tentar chegar perto dele. Ele passou aqui 6 horas. E a gente ia tentando chegar perto da multidão, era assim, gente. E aí conseguia começar, quando via alvoroço, ou estava de repente num lugar mais alto, aí via a multidão, aí ele lá, e chegava perto. Foi assim que a mulher chegou, mas é uma mulher que está fraca. Poderia falar assim: pede ele para passar aqui em casa, porque eu não estou aguentando mais, eu não aguento caminhar, eu não tenho força, eu estou anêmica. Mas até pela forma como haviam, seria até difícil ela encontrar ajuda, pela discriminação que tinham com ela. E ela então se enche de força e ensina para a gente que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, da nossa cura, da nossa libertação, das coisas que o Senhor colocou para nós alcançarmos, dos nossos projetos. A gente não pode desistir, querido. A gente tem que ir em frente, porque essa mulher ensinou para a gente. Nessa atitude que ela teve, ela falou: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu vou ficar curada. E ela começa, quando vê a multidão, é importante a gente pensar, querido, que eu sempre coloco isso, eu entendo que a Bíblia Sagrada é um livro de estratégia também. É muito espiritual, mas dá cada estratégia para a gente. Quando a gente olha, a mulher é muito sábia. A Bíblia diz que ela chega por detrás da multidão. Isso é um detalhe importantíssimo para mim, porque se você chega pela frente da multidão, a multidão pode te atropelar. Mas quando você chega por trás e tem 200 pessoas, você vence o bloqueio, é só 150. Você vence mais um bloqueio, é 100. E você vai andando mais rápido, é só 50. Daqui a pouco você está lá no meio. E é interessante que ela faz tudo isso vencendo uma multidão, por trás da multidão, com pouca força. Lembra do Gideão que nós pregamos? Vai nessa tua força, Gideão.
mulher do fluxo de sangue, vai nessa tua força. Pequenininha, né? Mas era a força que ela tinha. E ela vai enfrentar a multidão. E ela vai olhando, e de repente ela vê na multidão alguém diferente, pregando, anunciando o evangelho. Eu não sei o que ele pregava. Eu não sei se nesse dia ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ou disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando falarem, vos injuriarem, falarem mal de vocês. Vocês são pacificadores, de vocês é o reino de Deus. E talvez ele estivesse pregando essas mensagens lindas que ele pregava para o povo. E de repente ela, quando teve uma oportunidade de furou de repente o bloqueio dos discípulos, que eles ficavam mais perto do mestre, ela vai lá e se abaixa e toca na orla dos vestidos de Jesus. E Jesus para na mesma hora, querido. Ele para e diz assim: alguém me tocou. E ele continua insistindo: alguém me tocou. E os discípulos, sem entender nada, diz: como, mestre? A multidão está te apertando. Ou seja, querido, eram muita gente próximas dele. A multidão te aperta e o Senhor pergunta: quem te tocou? E ele fala assim: alguém me tocou, ou seja, tocou diferente. E aí tem outra coisa para a gente precisa orar diferente. A gente precisa fazer diferente. A gente precisa pensar diferente. Porque a gente quer coisas novas e a gente quer mudança, mas às vezes a gente pensa do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, faz do mesmo jeito. Então, para a gente alcançar coisas diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. E essa mulher conseguiu. Querido, é bom a gente pensar que as pessoas carentes nessa época, com esses problemas todos que a Bíblia fala, de cegueira, de surdez, a medicina não era tão avançada quanto hoje, então eram muitos deles, muitos. E nem todos alcançaram os milagres, porque entendam uma coisa: Deus, Ele não cura por causa da necessidade. Isso é forte, hein? Deus cura por causa da fé, querido. Todas as vezes que os milagres aconteceram, Ele fazia questão de dizer: a tua fé te salvou. Ele podia falar: eu fiquei com tanta pena de você, eu vi tanto o seu sofrimento que eu tive que curar. Ele nunca falou isso. Ele falava assim: bem-aventurada, a tua fé te salvou. E a mulher está com uma fé extraordinária, querido. E ela toca. E quando ela toca, o Senhor então entende. Só que a mulher agora, ela está ouvindo tudo isso: alguém me tocou, e ela já está sentindo a cura no corpo dela na mesma hora, o seu sangue ser estancado, ela parar de perder o sangue do seu corpo. Ela sente isso na mesma hora, e ela sente que a cura chegou, porque ela tinha fé, tocou e sentiu também o que Jesus sentiu lá saindo. Ela sentiu a virtude entrando no seu corpo e a cura chegando. E agora ele está perguntando: alguém me tocou? E ela com medo, porque ela não poderia tocar pela situação que ela vivia. Todo mundo conhecia, não sabíamos se o nome dela era Maria, se era Paula, se era Joana. Não, era a mulher do fluxo de sangue, porque eles fazem questão de conhecer a gente pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos vacilos. O mundo é cruel. E eles conhecem, mas qual? Ah, aquele baixinho. Não é isso? Qual? Aquele narigudo. Qual? Aquele orelhudo. Não é isso? E no colégio, então, nós sofremos, né, gente? Vou falar a verdade, dá uma lembrada aqui no colégio. E a gente também judiou bastante de alguns também, né? E aí, querido, a mulher do fluxo de sangue era conhecida nesse momento. E aí o que acontece? Ela está com medo de dizer: Senhor, fui eu. E a multidão fala: você, pecadora, uma mulher suja, tocou no santo, tocou no Senhor, vamos apedrejá-la. E ela está com medo disso. E o Senhor, de tanto Jesus insistir, ela falou: fui eu. Fui eu que te toquei, Senhor. E aí o Senhor olha para ela e não só dá a cura do corpo agora, querido.
Porque ele fala, a tua fé te curou? Não. A tua fé te salvou. Porque ela acreditou no Senhor como Deus vivo, como aquele que poderia mudar a situação dela e confiou nele. Que extraordinário, a mulher aconteceu, recebeu esse milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido, é importante a gente pensar que é um homem que a gente se volta para o Jairo de novo. E lembrar que tem um homem aqui que está desesperado para que Jesus vá à casa dele. Parou. A caminhada de Jesus parou por causa dessa mulher. Talvez muitos de nós, revoltados, poderiam falar assim, essa mulher atrapalhando a caminhada de Jesus. Ele indo para minha casa, agora parou, chegou agora, já quer sentar na janela já. Eu já estou aqui com ele um tempão lá buscando meu milagre, e ela chega aqui para me atrapalhar. Só que Jairo certamente deve ter pensado o seguinte, se ele curou essa mulher, ele vai curar minha filha também. Porque quando a Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram, e a gente vendo milagres, a gente vendo coisas acontecerem na vida dos nossos irmãos, a gente fica feliz também. A gente se alegra não só pelas nossas vitórias, mas pelas conquistas das outras pessoas, em ver eles construindo casas, em ver eles comprando carro, vendo eles conseguindo aprender, crescer na graça e no conhecimento, recebendo os dons espirituais de Deus. A gente então fica feliz vendo o ministério das pessoas crescendo, louvando ao Senhor. A gente fica feliz. E Jairo então está com o coração alegre, querido, em ver aquele milagre e fala assim, eu estou do lado da pessoa certa. E Jairo continua indo com Jesus para sua casa. A mulher do fluxo de sangue certamente voltou, e dessa vez pôde voltar correndo mesmo, a gente pode usar essa expressão. Imagine as pessoas vendo ela chegar em casa agora, querido, vendo ela caminhando rápido, talvez até descobrir o seu rosto, porque ela andava escondida, tinha vergonha de aparecer em público por tudo isso que fazia. Ela, quando passou pela multidão, ela passou escondida. E agora ela certamente mostra o seu rosto novamente, o seu rosto vermelhinho, cheio de sangue no seu rosto, já não mais um rosto verde, um rosto anêmico, mas agora um rosto corado, com o seu sangue circulando normalmente no seu corpo. Ela chega toda alegre. Agora os sonhos dela voltam, querido. Eu posso casar agora, eu posso ter uma família novamente agora, eu posso trabalhar agora, eu posso estar perto das pessoas sem ser chamada de imunda, sem ser chamada de suja e tantas coisas que a sociedade daquela época fazia com as mulheres, com os problemas dela. Quanto sofrimento que essa mulher passou, mas ela teve um encontro com o Salvador. Louvado seja Deus, e teve a sua vida transformada, querido. Um dia ele transformou a minha vida também. Eu tinha problemas diferentes dessa mulher, situações totalmente diferentes, mas um dia ele teve um encontro comigo e mudou a minha história. E eu sei também que ele mudou a sua história e continua mudando a nossa, para a glória de Deus. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele chega e muda o contexto da história. E Ele quer mudar a tua vida, meu querido. Entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele pode mudar a sua história. Não importa o que você esteja fazendo, se fazendo uso de drogas, se você já fez tantas coisas erradas, não importa o que você fez. A Bíblia diz que Ele ama, Ele perdoa. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele veio justamente para os que estavam doentes. E Ele diz que Ele cura e Ele chama para Ele. Louvado seja Deus. O coração da mulher agora, ela vai levar uma vida totalmente diferente agora. E Jairo, com a sua filha morta. É interessante que a alegria que há no coração dos discípulos, vendo aqueles milagres todos, eles cantam, Jesus prega, eles estão indo cansados, mas felizes da vida, porque estão junto com Jesus. Naquela casa lá tem um choro terrível. A mulher, como tinha dinheiro, certamente
já tinham contratado as carpideiras. Se você não sabe, aqui no Nordeste nós temos essa profissão de carpideiras. São as mulheres que são contratadas para fazer o velório, para chorar no velório. Que coisa estranha, né, gente? A gente contratar uma pessoa para chorar. Não é estranho para a nossa cultura aqui do Rio, né? Olha, dona fulana, quanto que a senhora cobra para a senhora ir no velório do fulano de tal? E a senhora chega lá, a senhora tem a sua equipe de choronas? Ah, tenho. É estranho, fala a verdade, gente, a gente brinca assim, mas é muito estranho. E ela fala assim, olha, eu tenho uma chorona lá que você vai ver, quando ela chega, ela grita, ela derrama lágrima de verdade, o lenço dela ela tem que torcer de tanto que ela chora. Ela é uma chorona profissional. Era uma profissão dos tempos bíblicos que nós temos no Nordeste ainda, as carpideiras. E elas certamente estavam lá chorando. Não tinha um sentimento pela menina. Nunca tinha visto talvez a menina. Mas estavam lá. E chorando. E o Senhor chega, querido. Vendo essa história toda e o povo todo. E ele chega e já causa um desemprego na história, não é isso? Fala assim, para com esse choro, porque a menina não está morta. E o pessoal fica revoltado, né, gente? O pessoal fica chateado, como não está morta? Se a gente já foi lá e já viu que ela não está respirando, as moças estão até aqui chorando, ó, e as moças começam a olhar assim, sem entender nada, e o Senhor fala, vem cá Pedro, vem cá Tiago, vem cá João, Jairo, você, sua esposa, entra no quarto aqui comigo. E a menina está lá realmente morta, mas só que para o Senhor, querido, Ele diz que ela não está morta, não é porque ela não morreu, não. É porque para Ele a morte não existe assim. Para Ele não existe essa coisa de passado, presente, futuro. Ele tem os 3 tempos. E Ele fala assim, para mim isso aí é só um sono. Ela está dormindo. E eu vou despertá-la. Glória a Deus, querido. E o Senhor chega diante daquela situação ali. E quando olha a menina morta já, não sei se durante já um dia, durante 2, porque até o mensageiro chega lá. E até eles chegarem lá, não é como hoje que a gente pega o Uber e corre, está fazendo propaganda da Uber, né? A 99 também. Chega lá com o nosso transporte, o ônibus, o carro e vai rapidinho. Hoje tudo mais fácil, né? Naquela época não. Então talvez eu tivesse mais de 24 horas ali e o Senhor chega e diz lá, né? Talita cumi. Não que o nome da menina fosse Talita, né? Mas é a língua, acho que era aramaica. E diz Talita cumi, e diz, que significa, menina, a ti te digo, levanta-te. E quando ele fala levanta, o fôlego da menina volta a sua narina. E a menina abre os olhos e se coloca em pé e ressuscita para a glória de Deus. As carpideiras agora têm que voltar para casa. Como elas foram lá trabalhar, é justo. Toma o seu pagamento, toma. Pode ir chorar em outro lugar. Aqui é horário de sorrir, porque o choro pode durar na noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria chegou naquela casa porque Jesus chegou e ressuscitou a menina e o povo voltou a sorrir. A alegria de Jairo volta novamente, querido. Agora pare para pensar no dilema todo de Jairo agora, que é um príncipe da sinagoga, em que toda a sua equipe é contra os ensinamentos de Jesus, querem crucificá-lo, porque a atenção sai do templo, a atenção sai dos sacrifícios, a atenção sai de toda aquela elite sacerdotal, de sumo sacerdote, de escribas, dos sacerdotes, de toda essa elite religiosa, e se volta para o Senhor Jesus, que realmente é o próprio Deus, o Emanuel, que está fazendo os milagres naquele lugar, porque o Senhor falou, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Ele me me levou para libertar os cativos e os oprimidos.
para dar uma voz de liberdade, para trocar as vestes de um espírito angustiado para ter um espírito de louvor. E o Senhor começa então a pregar a palavra desse jeito e eles ficam aborrecidos. Jairo fica num dilema. A Bíblia não conta como foi, mas imagina o dilema que Jairo deve ter ficado agora. O que eu faço? Vou seguir o mestre e abandono a minha religião, aos meus preceitos? O que é que eu faço? E talvez, querido, muitas vezes você, querido, que nos ouve, fica nesse pensamento devido às dificuldades. O que a sociedade vai pensar de mim? Mas sabe de uma coisa? Um dia vai chegar o arrebatamento da igreja e que nós vamos comparecer diante do Senhor. E hoje também aqui nós podemos gozar de muitas coisas ao lado do Senhor. E quando a gente abandona, deixa de andar com o Senhor, porque o mais importante é isso. A religião, ela não pode salvar. Seja igreja ou seja outras religiões, elas não podem salvar, elas não têm esse poder salvífico. Só Jesus que é o Salvador, só Ele que pode salvar. A gente se reúne nas religiões, na igreja, porque é o nosso lugar onde nós nos reunimos para um ouvir o outro, como nós estamos aqui dando testemunho, pregando a palavra. É por isso que a gente se reúne, porque o Senhor mandou, Ele edificou a igreja para a gente estar nela, mas a igreja não tem o poder de salvar, só o Senhor pode salvar, só o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o Salvador, Jesus Cristo. Não há em nenhum outro nome, em placa denominacional, pastores, pregadores, professores, ninguém, só o nome de Jesus, aleluia, pode salvar. E agora, duas vidas transformadas, uma mulher que vai poder formar uma família. O Jairo, que agora está com a sua família restaurada, e a sua menina de 12 anos vai poder voltar. E eu quero levar você a refletir. Eu fecho a Bíblia para a gente fechar essa mensagem. Eu quero levar você a pensar sobre isso. Pense bem. Ele era um homem, Jairo. Ela era uma mulher sem nome, a mulher do fluxo de sangue. Ele foi buscar a bênção para outra pessoa, para sua filha. Ela foi buscar a bênção para si mesmo. Ele chegou abertamente e disse: Senhor, vamos à minha casa. Ela chegou secretamente e orou com os seus dedos, orou com o seu coração. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade. Ela sofria há 12 anos. Ele era rico, um dos príncipes da sinagoga, abastado. Ela era pobre e já tinha gastado tudo o que tinha. Mas apesar dessas diferenças entre eles tiveram uma coisa em comum, que eu e vocês também temos. Quando passamos por nossas dificuldades, a gente recorre ao Senhor Jesus. Eles conseguiram a vitória apesar de todas as diferenças, porque foram até Jesus, foram até o Senhor, o Salvador, e o Senhor foi e abençoou as suas vidas. Eles alcançaram um milagre. E talvez, querido, você que hoje abriu esse vídeo aí e está assistindo essa mensagem, é importante você pensar que talvez você diga: não, essa história não parece com a minha. Mas sabe de uma coisa? A solução que você precisa é a mesma que eles tiveram. Eles foram até Jesus. Imagine se essa mulher, se ela não procura por Jesus e continua na sua casa isolada, quanto pessoas que
passam por problemas, pessoas tiram as suas vidas, pessoas ficam depressivas, pessoas mergulham nos psicotrópicos, que são os remédios que desligam as pessoas, que apagam a mente das pessoas, que acontece tantas coisas por entrar para dentro dos remédios, enquanto que a solução para a vida das pessoas está em Jesus. Ele pode mudar a história, Ele pode ajudar, Ele pode transformar a vida. Ele tem transformado a vida de tantas pessoas, e nós que estamos aqui pregando, que estamos aqui na igreja, a gente é testemunha do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não, nós não estamos dizendo só porque Ele fez na vida de A, na vida de B, não. Eu afirmo que se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu já não estaria mais aqui. E ainda afirmo com toda a minha convicção, eu não tenho estrutura emocional para viver sem Jesus. Quando as coisas apertam para mim, eu olho para o céu e falo: Senhor, obrigado por o Senhor estar comigo. Obrigado por o Senhor se fazer presente na minha vida, porque eu sozinho eu não conseguiria segurar essa barra. As barras que eu já passei na minha vida, que ainda passo hoje, se não é o Senhor, eu não suportaria. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Ele é o Senhor, querido. Que possamos cada dia confiar nele. Que possamos cada dia acreditar nele.